Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Terça-feira, Flamengo aí nos preparativos, em alta para enfrentar o São Paulo amanhã às 21h30, direto pela Globo para todo o Brasil. Portanto, não precisamos ficar inventando moda para assistir o jogo, é só ligar a TV. Flamengo com vários desfalques, uma lista gigantesca, ó, Jorginho, Carrascal, BH, Ortiz, Cebolinha, Everton Araújo, Pedro, enfim, quase um time inteiro aí de jogadores que não poderão participar dessa importante partida, na qual o Flamengo precisa vencer. Então, Felipe Luiz aí tem um longo trabalho até amanhã à noite para poder definir os 11 titulares que entrarão em campo. E amanhã a gente vem trazendo aí a provável escalação e os jogadores que têm mais chance de estar enfrentando o São Paulo, porque não podemos sequer empatar. Caso isso aconteça, o Palmeiras vai abrir vantagem com certeza e vai nos deixar para trás, e já podemos aí dar adeus ao título brasileiro, que ninguém quer, tenho certeza disso, mas deixa de enrolação e vamos ao vídeo que aqui interessa. Um grande abraço, valeu! Muito boa tarde, gente boa, Globo Esporte chegando. Amanhã, Flamengo pega o São Paulo, o jogo é fora de casa, de olho na liderança do Brasileirão. Calma, a Globo vai transmitir esse jogaço logo depois de 3 graças. Vou conversar aqui com Marcelo Correge, tem muita informação do Flamengo pra gente, pra esse momento, esse jogo, mais um jogo difícil no campeonato. Fala, Correge. É isso, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Terminou agora há pouco o último treinamento do Flamengo aqui no Ninho do Urubu, antes desse jogo tão importante contra o São Paulo, na Vila Belmiro, em que o time segue na perseguição ao Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Treino fechado, como de hábito, o Felipe Luiz é um adepto severo do sigilo, mas agora há pouco, enquanto você aquecia sua voz aí no estúdio do GE, a gente viu o ônibus da delegação deixando o Ninho do Urubu rumo ao aeroporto Santos Dumont, onde o time embarca às 2 horas, voa às 2h55 para São Paulo, desce a serra, vai para a Baixada Santista, onde enfrenta o São Paulo amanhã. Felipe Luiz não está contando com os 5 jogadores que estão no departamento médico. São eles: o Pedro, o Carrascal, o Everton Cebolinha, o Jorginho e também o Léo Ortiz. Portanto, dá para imaginar apenas um time e talvez um ataque com Samuel Lino, Gonçalo Plata e o Luiz Araújo pelo lado direito. Por que não Bruno Henrique? Está suspenso, levou o 3º cartão amarelo. Por falar nele, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou finalmente o julgamento do Bruno Henrique no pleno pela suspeita de envolvimento no esquema de manipulação de apostas esportivas em 2023. Vai ser no dia 10 de novembro, a próxima segunda-feira, lembrando que o Bruno Henrique foi punido em setembro na primeira instância com 12 jogos e está jogando desde então com efeitos suspensivos, Escobar. O Régio, o jornalismo é dinâmico. Enquanto você falava, agora mesmo, saiu a lista de relacionados do Flamengo para o jogo e Carrascal e Cebolinha estão nela. Um abraço para você, Marcelo Correge, o repórter que o Brasil elege. Valeu. Amanhã, continuando o giro da nossa reportagem, amanhã tem clássico carioca, gente. No Brasileirão é Botafogo e Vasco no Newton Santos, esse jogo 7h30 da noite. Agora quem fala é Lívia Laranjeira, com as informações do Botafogo direto do Newton. Fala aí, Lívia. Tudo bem, Escobar? Boa tarde a todos. Eu tô aqui no Newton Santos porque hoje, aqui mesmo no fim da tarde, o Botafogo faz o último treino antes do clássico contra o Vasco. Vai ser um dos 4 jogos dessa reta final de Brasileirão que o time vai fazer no seu estádio. Podia ser uma boa notícia para tranquilizar o torcedor, mas acaba sendo um motivo de preocupação, porque desde que a comissão técnica do David Ancelotti assumiu o comando do Botafogo, o aproveitamento não tem sido dos melhores em casa, só 51% dos pontos conquistados. Para amanhã, a possibilidade de retornos no time. O Savarino, que ficou fora do empate com o Mirassol por causa de uma alteração clínica, deve voltar a ficar à disposição, e há ainda expectativa pelo retorno do Joaquim Cruz. Ele está se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha direita. Vai depender do treino de hoje para saber se estará entre os relacionados ou não. Disputa direta por uma vaga na Libertadores, hein, Escobar? Só 6 pontos separam Botafogo e Vasco. Pois é isso aí, Lívia, vai ser um jogaço, muita rivalidade em jogo, um abraço para você. A gente continua girando a reportagem falando do outro lado do clássico, né? O Vasco, que vinha embalado, deu uma emperrada contra o São Paulo. Bruno Halper, como é que vem o Vasco para esse jogo? Salve, Escobar, grande abraço a todos. O técnico Fernando Diniz comandou o último treino antes do clássico hoje pela manhã. E o Paulo Henrique, convocado pela 2ª vez consecutiva pelo técnico Carlo Ancelotti, está fora do clássico, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Puma Rodrigues deve atuar ali pelo lado direito. Outra baixa é o Nuno Moreira, também suspenso pelo 3º cartão amarelo. Aliás, o português vai desfalcar o Vasco pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, ele que havia atuado em todos os 31 jogos do Vasco até aqui no campeonato. Aí o Diniz tem algumas opções, pode naturalmente colocar
o David na esquerda, mantendo o Andrés Gomes na direita e o Ryan centralizado, ou ainda colocar o Verratti como titular, assim o Ryan seria deslocado para a esquerda. Outra dúvida é o Cauã Barros, que deixou o campo contra o São Paulo, derrota aqui em São Januário com muitas dores na perna direita, depois de uma dividida com o Lucas Moura. Está sendo reavaliado diariamente, caso não tenha condições, o Hugo Moura vai para o jogo. Grande abraço, Escobar, boa terça-feira para ti. Valeu, Bruno. Globo Esporte quente, deixando você bem informado para os jogos de amanhã. E o Fluminense joga na quinta-feira contra o Mirassol no Maracanã. Quem traz informações é o Bruno Cortes. Fala, Escobar, boa tarde a todos. O Fluminense treinou hoje de manhã e começou a preparação para uma sequência das mais complicadas nesse Campeonato Brasileiro. 4 jogos seguidos contra os 4 primeiros na tabela de classificação. Para começar, Mirassol, quinta-feira, no Maracanã. Depois, no fim de semana, o Cruzeiro fora de casa. Volta para o Rio de Janeiro para o Clássico com o Flamengo. E depois o Palmeiras em São Paulo. Para esse jogo contra o Mirassol, 2 voltas bem importantes para o time. Thiago Silva, que não jogou contra o Ceará, foi poupado. Está de volta à zaga, líder e capitão do Fluminense. E Lúcio Acosta, que estava suspenso, também está de volta. Tem sido o cara da criatividade desse Fluminense. É um Fluminense que, com o Zubeldia jogando em casa, vai muito bem. 5 jogos, 5 vitórias como mandante nesse Campeonato Brasileiro com o Zubeldia. Aliás, como mandante, o Fluminense tem um ótimo retrospecto no Brasileirão com aproveitamento. O Fluminense precisa de uma vitória aí contra o Mirassol e bons resultados nessa sequência de 4 partidas tão complicadas para se manter ali no grupo dos times que se classificam para a Libertadores. Beleza, Escobar? Abraço! Assim, atualizações do departamento médico do Flamengo. Café da manhã do Pedro. Luísa, como é? Olha, o Pedro até brincou hoje. O Pedro foi homenageado pelo Flamengo pelos 300 jogos com a camisa do Flamengo. E aí ele até brincou. Falaram que é bom comer carne também. Se alguma marca de carne quiser patrocinar, que ele tá dentro também, né? Porque ele fez aí a propaganda dele também. Enfim, o Pedro tá em dia aí, né? Acho que tá, né? Ele que tá. E tá tomando esse café reforçado aí para ver se volta, né? O quanto antes. O Pedro vai completar 2 semanas dessa lesão. Eu nem ia citar a calcificação aqui, porque, né, para segurar da outra vez, para não rir, já foi difícil. Aí agora vocês falaram, não tem muito o que fazer. Mas ele tá se recuperando, né? Já tá sem dores, então tá com essa imobilização no braço. O Flamengo calcula entre esse problema que ele tem é entre 4 e 8 semanas, mas como é um jogador que tem um histórico bom de recuperação e é jovem, enfim, o Flamengo imagina que em 4 semanas ele já esteja em condição e aí vai fazer um raio-x para ter certeza que está tudo certo. O Flamengo já tem uma imobilização para ele jogar, a tendência é que ele jogue já com essa imobilização, pelo menos nas primeiras partidas, para que ele fique mais seguro também, né, pelo tempo fora e pelo tamanho do problema. Então, o Flamengo já tem essa primeira opção e vai ter um plano B também, já está mandando produzir um plano B, porque esse tipo de coisa o time tem que levar no árbitro no dia da partida, o árbitro analisa e vê se está tudo certo para o jogador poder entrar em campo e tudo mais. Então, o Flamengo vai ter opções para o Pedro estar à disposição do Filipe Luís. Mas é isso, mais umas 2 semanas aí para ele conseguir estar em total atividade com o grupo. Ele vai começar a ser liberado para ter mais carga de trabalho no campo aí nos próximos dias, né? Também ele tem feito trabalhos um pouco mais leves, então, enfim, a recuperação está agradando por enquanto, está dentro do esperado, e aí o Flamengo espera ter o Pedro de volta nas próximas semanas aí. Com relação ao Léo Ortiz, é um jogador que jogou no sacrifício contra o Racing, tem um problema no tornozelo, não tem lesão, mas tem uma entorse, né? Ele teve aquela entorse no ligamento. E aí o Léo Ortiz vai ser poupado pelo Flamengo nas próximas rodadas. O Flamengo não quer especificar quanto tempo exatamente, até para evitar dar prazos, né? Porque vai que precisa mais um pouco e tudo mais. Mas o Léo Ortiz vai desfalcar com certeza contra o São Paulo e muito provavelmente contra o Santos, o Flamengo, para que ele possa ter essa recuperação com um pouco mais de cautela, né? Nesse curto prazo, mas com cautela, para que ele esteja 100% aí nos próximos jogos. Quem também está fora, né, com certeza, é o Jorginho, que tem uma lesão na coxa direita, e ele deve voltar na segunda quinzena desse mês. Muito provavelmente também com um foco na final da Libertadores. O Jorginho continua com dores, inclusive, ele é avaliado ali dia a dia para entender a situação, mas ele tem uma lesão e aí ele vai ser também com muita calma para entender esse cenário e não forçar muito a barra do Jorginho, que é um jogador muito importante para a rotação do Filipe Luís. Com relação ao Carrascal, ele tem um edema na costela com o estiramento do músculo. Então,
ele saiu ali, né? Até jogou um pouco mais do que deveria, ficou sentindo dores ali, mas ficou um pouco mais de tempo no campo até que ele foi substituído. Ele ainda tem dores. Hoje ele se apresentou com o resto do elenco, né? O domingo foi de folga, mas ele se apresentou na segunda-feira ainda com dores. Então, o tratamento nesse momento é medicamento e tratamento no local. Não tem o que fazer. E aí o retorno depende da melhora nesse quadro de dor dele. O Flamengo não quer forçar muito a barra nesse sentido, mas é um tipo de situação que ele pode voltar sem dor amanhã ou daqui a 15 dias. Então depende muito da evolução dele. O clube também está otimista, né, que ele retorne muito em breve, talvez ele contra o Sport, e aí fique fora nessas próximas 2 rodadas. Mas nesse momento esse é o cenário do Carrascal, depende muito da recuperação do jogador. E aí, por último, né, a boa notícia, né, no meio disso tudo, a boa notícia é o Cebolinha. O Cebolinha está em fase final de recuperação, treinou hoje no campo, fez alguns exercícios com bola já, então ele já está nessa fase bem reta final ali de recuperação com a preparação física antes de ser liberado para começar a treinar com o grupo, né? Então ele ainda não fez nenhuma atividade com o restante do elenco, mas está bem próximo disso. E aí o Flamengo espera ter ele em breve. O Cebolinha, que tem uma lesão no quadril, né? Ele estava com pouquíssimo espaço, teve a oportunidade, mas, enfim, deu uma assistência e se lesionou logo em seguida. Então, o Flamengo espera ter ele em breve, não para essa partida contra o São Paulo. Talvez, aí, dependendo muito da recuperação dele para o jogo contra o Santos no final de semana, mas provavelmente para a partida com o Sport ele pode ser um reforço aí para o Felipe Luiz e para essa reta final de temporada. Não, cadê? Volta lá. Para vocês, hein? E para vocês em casa, eu já vou aí. Qual é o time favorito para ganhar a Libertadores? Essa é mole de responder, cara. Claro. Essa é fácil de responder. Olha lá. Palmeiras está com 44,4%. O Flamengo está com 33,4%. Esse jogo dos 4-0 deve influenciar aí. Mas tem uma terceira. Não há favorito. 22,2%. Então, repetindo, Palmeiras 44,4%. Flamengo 33,4% e não há favorito 22,2%. Fernandinho, fala você. Olha, para mim o jogo é jogado, não tem favorito, não é ficar em cima do muro, é pela capacidade dos dois times, acho muito difícil cravar alguma coisa. Você vai dizer que o Flamengo está melhor que o Palmeiras está melhor que o Flamengo? Não tem como. Vai depender do dia. O jogo acordou legal, acordou inspirado, vai depender de um acerto ou de um erro na armação do técnico, do grande craque fazer uma jogada ou não fazer uma jogada. Com toda a sua experiência, professor. Professor, qual é a sua? É do Fernandinho. Não tenho dúvida, cara. Não há favorito, assim. Vai aparecer favorito pro torcedor do Palmeiras e pro torcedor do Flamengo. Eles vão torcer para o time deles, né? Agora, para nós, não há favorito. A gente sabe que um ou outro pode ganhar. O torcedor não quer saber, quer que o seu time ganhe. Claro, evidente. Depois eu vou contra o segredo. Mauro Naves, para você. 99,9 para não há favorito. Eu não sei porque tá só no 22, né? Ali são os torcedores, como disse o Lucha. Claro, é coração. Em cima estão os torcedores. Estão os torcedores, mas pode ir mudando. Pode ser que o casal tenha outra ideia e tal, mas assim, eu não vejo. Você vai justificar que é o Palmeiras porque o Palmeiras porque é o Abel, estrategista. O Flamengo é melhor elenco do que o do Palmeiras. Não vejo, não tem como. É no dia, na hora. Eu não vejo nem argumentos. Casa Grande. Eu acho que tem um ligeiro favoritismo do Palmeiras. Pronto, apareceu. Eu acho. Você anda encantado com o Palmeiras, né? Não é só encantado. A questão é o seguinte: o time do Palmeiras é mais jovem, se machuca menos, tem menos gente no departamento médico. Não é um problema do Flamengo. Os grandes times. O São Paulo jogou ontem contra o Vasco com 11 caras no departamento médico. Os clubes se machucam. O clube que menos tem jogador contundido, fora o Paulinho, é o Palmeiras. O Abel toda hora conta com o elenco todo. Tanto que ontem ele jogou com um time misto, foi lá e ganhou. Um time alternativo ontem. Ganhou do Juventude lá. Ele jogou, acho que contra o Inter também, ganhou dos caras. Então eu acho que o Palmeiras é um time fisicamente melhor que o time do Flamengo. Fisicamente. O Abel tem mais... conta com todos os jogadores sem... Como está ele, doutor? Como está aquele? Recupera aquele. O Flamengo, por exemplo, tem o Pedro, que para mim é o melhor centroavante do Brasil, está lá com o braço quebrado. Não sabe se joga ou se não joga. O Jorginho sentiu um desconforto na coxa. E assim, o Carrascal também sentiu um desconforto. Então, o Palmeiras, nesse momento... Está mais inteiro. Nós estamos falando hoje. Nesse momento não tem problema nenhum. Então, eu acho... E a vitória tem influência. A virada que o Palmeiras deu
tem influência na minha escolha. Aí eu já... tá, mas na minha eu já escolha. não concordo com você. Na minha escolha. Porque está muito longe, é só dia 29. Não, na minha escolha. Tem jogos, se você perde um jogo e fica para trás no Campeonato Brasileiro, mas tem influência. mas é hoje que eu tenho que falar, né? Se o jogo fosse amanhã. Não. Mas a enquete é agora. A enquete é agora, então, não, dizendo se o jogo fosse amanhã. Eu tô falando de agora. Eu acho que tem... Bom, eu acho o Palmeiras favorito. Qualquer torcida à parte, não há favorito. O Flamengo está jogando com o São Paulo na Vila Belmiro e na quinta-feira o Palmeiras está jogando com o Santos. O Galvão, tá no Allianz Parque. Galvão. No Allianz Parque, que não quer cair. Pode? Pode, mas vamos passar para a seleção. Vai lá. Sim, eu respeito o caso no favoritismo, ele tem a ideia que o Palmeiras é o favorito e eu respeito isso aí. Vocês vão discutir de novo hoje? Não vamos discutir. Não, cada vez que vocês discutem é bom, rapaz, porque não vai, pode negócio. São opiniões diferentes, no digital, então, com as postagens, que saem no Mas que depois a gente sai aqui rindo pra caramba, né? É o maior barato, No final do programa a gente sai rindo, né, Casal? Pô, é opinião. Assim, Morre é aqui, opinião, né, assim, o que eu acho é o seguinte aqui, ele falou uma coisa importante, o Palmeiras é mais jovem, né, tem jogo mais jovem. Mas numa decisão onde vai decidir um título muito importante, a experiência é fundamental. De você ter vivido diversas vezes. Por isso que eu falei do Bruno Henrique, que é um jogador acostumado no Flamengo a decidir jogos importantes, tem uma história dentro do Flamengo. Nasceu com a estrela de decidir. Então a bola parece que... Ele não vinha nem jogando tão bem, mas meteu 2 gols no último jogo. Parece que a bola sobra para ele num jogo decisivo, sempre num lugar que ele vai botar a bola para dentro. Tem 15 Então, assim, títulos. eu vejo assim, o Casal falou. Ele, a Arrascaeta aí e o Felipe Luiz, porque junta o Felipe Luiz juntando jogador e técnico, né? São 15 títulos, desde 19 que eles vêm ganhando um título atrás do outro. É assim, hoje, né, você falando, mas projetando... E o Abel tem 10 em 5 anos. Projetando para frente, eu acho assim... O jogo é um espetáculo. O Palmeiras tem além de ter um técnico maravilhoso, né, que é o Abel, um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso, tem uma presidente muito forte, e tem no departamento de fisiologia, da parte física, que é o Daniel, que era do Vasco da Gama, e ele hoje é o responsável pelo departamento físico do Palmeiras. Esse rapaz é um excelente profissional e dá ao técnico, eu trabalhei com ele, dá ao técnico a possibilidade das mudanças. Ele não diz quem tem que mudar, ele dá como está a equipe e o técnico faz as preferências deles. Aí a decisão do Abel é fundamental. Qual é o jogo, qual o jogo que ele escolheu para poder fazer a diferença? Contra o Juventude, que está onde? Na zona de rebaixamento. Então ele pode fazer isso aí. É a informação que ele recebe para poder descansar o jogador. E não o departamento de fisiologia decidir quem é que tem que ficar fora. Eu só quis botar Bem, meus amigos, complicada a situação, né? No vídeo aí a gente trouxe a atualização do quadro clínico e das situações dos que estão de fora por cartão amarelo, no caso, né? Que cumprem suspensão automática, ou seja, temos uma lista vasta aí, somando tudo e subtraindo 7 jogadores que não terão condições de enfrentar o São Paulo amanhã no campo da Vila Belmiro, onde será o jogo às 21h30, né, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo tem uma dura missão, que é vencer o São Paulo. São Paulo, que é um time que vem aí lutando pelas primeiras colocações para ir direto para a Libertadores. Vem numa crescente, também tem um departamento médico lotado com vários jogadores, mas os que estão em campo estão entregando bastante. O treinador deles está conseguindo fazer o time jogar, está conseguindo fazer o time vencer, que é importante para somar os 3 pontos. E com certeza, como ele perdeu o primeiro jogo no Maracanã, e ele falou que graças a Deus só enfrentaria o Flamengo no Maracanã uma vez, ele vai vir com tudo para poder vencer o Flamengo e não deixar o Flamengo abrir. Existe também aquela turminha que está dizendo que o São Paulo vai amolecer um pouquinho para deixar o Flamengo em condições de ser campeão brasileiro e não deixar o Palmeiras vencer. Mas a gente sabe que isso aí são só boatos, notícias talvez fake, e que deverá nem acontecer pela supremacia, né, da veracidade e da lisura, né, do Campeonato Brasileiro. Então não acredito nisso. Jogadores que entram em campo sempre querem vencer. Pode até haver esse pensamento por parte de alguns, mas no contexto geral, no grupo todo, com certeza eles virão para cima e vão querer vencer, por estarem jogando teoricamente em casa, né, com a maioria da torcida, e
e vão querer os 3 pontos de qualquer jeito para levar o time deles para um lugar mais elevado da tabela e poder garantir classificação para a Libertadores, porque é o time que tem uma folha de pagamento muito alta e precisa estar nas grandes competições para poder estar vencendo, jogando e faturando mais alto, né? Então não esperem jogo mole, não esperem jogo fácil. São Paulo às vezes complica bastante a nossa situação. Logicamente temos um histórico aí nos últimos jogos favoráveis ao nosso time, mas não podemos entrar aí com salto alto, não podemos entrar com aquela mania de achar que já ganhou, porque vai ser difícil, vai ser jogado, vai ser disputado palmo a palmo e que vença o melhor, no caso o Mengão. Então a gente tem que estar bastante atenção nesse jogo. Todos os jogos agora daqui para frente serão jogos importantes, serão jogos chaves. O Flamengo precisa vencer todos e torcer por um pequeno tropeço do Palmeiras, um empate que seja, já nos ajuda bastante, desde que a gente vença, e para poder estar igualando isso aí e levando até na última rodada para ver realmente o que vai acontecer. Não gostaria de ver o Flamengo perdendo e já saindo da disputa do Brasileirão antecipadamente. Então é jogo dificílimo, jogo que nós temos que estar aí concentrado ao máximo, mas é aquela situação, né? A gente também precisa se cuidar, precisa preservar alguém que for possível, precisa administrar bem essas partidas, porque daqui a 5 partidas nós temos aí a grande final da Libertadores contra o Palmeiras, e a gente sabe que vai ser jogo grande, jogo de times vencedores, jogo de times muito bons, dos maiores elencos do Brasil e da América do Sul, jogo importante, final única lá em Lima, até que mude. Então precisamos também, além de jogar para ganhar nossos jogos no Brasileirão, precisamos também equilibrar as coisas para que possamos chegar em Lima em condições de lutar com o time do Palmeiras, sabendo nós que o time do Palmeiras tem uma média de idade mais baixa, contratou muitos jogadores aí, não digo craques, mas de uma situação na prateleira intermediária, alguns mesmos vindos da Europa. Portanto, é um jogo muito equilibrado, em que, sinceridade, eu não arrisco nem a dizer que eu estou tranquilo para esse jogo contra o Palmeiras na final, porque eu não estou. Né? Eu acho que tem muita gente, torcedor do Flamengo, que está da mesma forma pensando que eu, o mesmo que eu. E esse jogo será com certeza decidido por detalhes, assim como foi naquela entregada do Andrés Pereira. Então, precisamos estar 100% focados, preparar não só no Brasileirão, mas também preparar essa final, que com certeza nos deixará com os nervos à flor da pele. Galera, tinha para falar hoje era isso, e amanhã a gente vem trazendo as últimas informações sobre o treinamento do Flamengo hoje, que é o treinamento final, para poder preparar, para poder viajar e enfrentar o São Paulo amanhã. Então amanhã a gente vem com as últimas notícias e tudo sobre a possível escalação do Felipe Luiz para esse importante jogo do Flamengo. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu!